Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui mais uma aula de Direito Tributário, dando continuidade nas aulas anteriores, que tratava sobre extinção do crédito tributário. Na aula anterior eu tinha falado sobre decadência, e nessa agora vamos falar sobre prescrição. Evidentemente, aqui tem uma proposta de tentar fazer o alinhamento dessa parte teórica com a parte prática, e com a exposição dos slides aí, acredito que pode contribuir para a compreensão. Esses temas estão na disciplina do Direito Tributário 2, em regra, já bem lá dentro do tópico de extinção do crédito tributário, que tem diversas outras formas lá, a começar pelo pagamento, consignação de pagamento, conversão de depósito em renda, enfim. Mas vamos lá. Eu já tinha explicado num vídeo anterior sobre a distinção de decadência e prescrição. Não custa reiterar que a prescrição, você tem crédito tributário constituído definitivamente, e aí agora você fala a prescrição a partir do direito do fisco de cobrar esse crédito tributário. Então, se o fisco não exerce esse direito de cobrar o crédito tributário no prazo de 5 anos, extingue o direito de cobrar e, por conseguinte, extingue o crédito tributário. Essa basicamente é a ideia. Mas o início aqui, que nós temos que aprender sobre prescrição, é lá no artigo 174 CTN, que fala que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da sua constituição definitiva. Então vejam que a expressão aí crucial para a compreensão é constituição definitiva do crédito tributário. Esse é o marco para compreender a existência ou para compreender quando começa a fluir esse prazo para constituir o crédito tributário. Quando você fala em constituição definitiva, você fala de um crédito tributário que foi confessado, por exemplo, no lançamento por homologação, ou de um crédito tributário que foi constituído pelo trabalho do fisco, que agiu supletivamente, ou que foi lá e fez as vezes do contribuinte na constituição do crédito tributário, né? Ele foi lá, fez a notificação de lançamento fiscal e constituiu o crédito tributário. Então, a expressão constituição definitiva é o início da contagem do prazo de 5 anos. Veja que a constituição definitiva é muito anterior ao ajuizamento da ação. Não se confunde com o ajuizamento da ação, não se confunde com a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. Aqui não, aqui nós estamos falando simplesmente de esgotamento ou do prazo administrativo para cobrança, ou simplesmente porque o contribuinte constituiu o crédito tributário e ele venceu. A constituição definitiva aqui não tem nenhuma outra formalização além do, por si só, o contribuinte ter inadimplido no pagamento do crédito tributário. E aí, aqui eu sistematizei um pouco para dar um pouco mais de clareza como que seria esse início da constituição definitiva. Se a constituição definitiva é o fundamental para o início do prazo prescricional, nós temos que compreender aqui que no lançamento por homologação, o LH aqui, lançamento por homologação, o contribuinte confessa o crédito tributário confessado, você tem a constituição definitiva após o vencimento do crédito tributário. Muito cuidado, que o STJ já afirmou o entendimento que é após o vencimento do crédito tributário. Então o contribuinte vai lá, formaliza o crédito tributário, e aí ele sai com uma guia lá, e essa guia para pagamento após o vencimento que começa a fluir o prazo prescricional. Sem falar no esgotamento do prazo para vencimento, não há que se falar em prazo prescricional. Basicamente é isso que nós temos no lançamento por homologação para início do prazo prescricional. Aqui uma outra situação já dentro de uma lógica de um lançamento de ofício. No lançamento de ofício, o fisco lança o crédito tributário mediante notificação de lançamento fiscal e lavratura do laudo de infração. A notificação de lançamento fiscal é o ato que interrompe o prazo decadencial. Então ele lança, é uma carta que você comunica lá, manda o boleto para o contribuinte e fala: meu filho, o crédito tributário está constituído. E a partir dali começa, interrompe o prazo decadencial, você tem a lavratura do laudo de infração, e aí a lavratura do laudo de infração você concede prazo para o contribuinte apresentar defesa. E aí você tem dois caminhos que podem ser seguidos pelo contribuinte. Ou o contribuinte pega e é revel no processo administrativo tributário,
ou seja, não apresenta defesa, então no primeiro dia seguinte ao esgotamento do prazo para apresentação de defesa, ou então no 31º dia, se a gente pensar que o prazo em regra para apresentar defesa no processo administrativo tributário são de 30 dias, no 31º dia começa a fluir o prazo prescricional. A partir dali pode o fisco fazer a cobrança do crédito tributário, e se ele não faz aquilo ali dentro de um prazo de 5 anos, ele incorre na hipótese de extinção por prescrição. Aqui dentro de uma lógica que o contribuinte foi revel, ou seja, ele não apresentou defesa no processo administrativo tributário. Por quê? Se ele apresentou defesa, e aí esse outro tópico aqui, se ele apresentou defesa, ele abre o processo administrativo tributário, ele abre a fase litigiosa do processo administrativo tributário. E aí, com o processo administrativo tributário, você vai tramitar 5, 6, 10, 200 anos, isso é indiferente. Porque o processo administrativo tributário, enquanto ele estiver em tramitação, ele vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Com a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, evidentemente, você não fala que flui um prazo prescricional para o fisco. Então, quer dizer, o fisco lança o crédito tributário, o contribuinte apresenta a defesa, abre o processo administrativo tributário. Durante a tramitação desse processo administrativo tributário, não flui o prazo para o fisco cobrar o crédito tributário. Evidentemente, porque ali tem uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Assim, o fisco não poderia cobrar porque está sem exigibilidade. Como também você não poderia o contribuinte querer alegar que uma continuidade do prazo prescricional, até porque o fisco não poderia cobrar. Então aqui é uma situação que apenas após ao término do processo administrativo tributário, ou chamado da preclusão máxima do processo administrativo tributário, ocorre a configuração da constituição definitiva do crédito tributário. E a partir daí, você pode falar que há o início do prazo prescricional. Basicamente, essa a hipótese que nós podemos sistematizar. No lançamento de ofício, ou o contribuinte apresenta defesa, ou o contribuinte não apresenta defesa. Evidentemente, o contribuinte pode pagar, né? Teve o lançamento do crédito tributário, ele recebeu o auto de infração, ele recebeu o lançamento fiscal, ele paga, ou ele parcela, ele pode fazer também essas alternativas, mas aqui eu não vou falar em prescrição, eu vou falar em extinção por pagamento. Ok? No parcelamento, evidentemente, você só fala em extinção ao término do parcelamento. Imaginemos que teve auto de infração lavrado, o contribuinte foi intimado, aderiu a um parcelamento ordinário, por exemplo, 60 vezes. Ao término desse processo, desse parcelamento, você vai ter a extinção do crédito tributário pelo pagamento integral. Antes disso, não. Tudo bem até aqui? Então, vimos sobre o início do prazo decadencial, sistematizamos aí no lançamento por homologação, no lançamento de ofício, no lançamento de ofício com e sem processo administrativo tributário. Chama atenção aqui para o tema 383 dos recursos repetitivos do STJ, que fala que o prazo prescricional quinquenal para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário, conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação declarada, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal, nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário ou interruptivos do prazo prescricional. Fala assim, chama atenção aqui que a contagem do prazo prescricional se dá após o vencimento da obrigação, que eu já tinha comentado com vocês. Isso aqui é crucial. Eu aqui tenho um cenário que o contribuinte confessa o crédito tributário, ele apura, confessa o crédito tributário e não paga. Então, imaginemos numa situação aí que ele vai lá e confessa o crédito tributário, sai já com o valor do crédito tributário que queria pagar, mas ele não paga. Naquele cenário ali, após a data de vencimento, imediatamente já começa o prazo prescricional, não precisa do fisco tomar mais nenhuma providência para constituir o crédito tributário e fazer a cobrança. Não, ali você tem crédito tributário confessado, e aí basta o fisco ajuizar a execução fiscal observando o prazo prescricional. Basicamente é isso. Vamos lá. E o que interrompe? Se na decadência o que interrompia era o lançamento, e o lançamento na decadência
se interrompia basicamente por uma notificação de lançamento fiscal, que é uma carta, que em regra é entrega para o contribuinte, que em regra pode se dar por meio eletrônico, ou pode ser até por edital, a prescrição é um pouco diferente. O prazo prescricional ele tem o início da contagem ou da constituição definitiva do crédito tributário e o término está nas hipóteses, nos incisos do artigo 174. Principalmente o inciso 1, que fala que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos da data da constituição definitiva e a prescrição se interrompe. Muito cuidado, porque aqui é interrupção, não é? Interrupção. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Então essa, sem dúvida nenhuma, é a grande hipótese de interrupção do prazo prescricional. Essa é a grande hipótese de interrupção do prazo prescricional. Então vejam o que acontece. A constituição definitiva do crédito tributário, o crédito tributário vai ser preparado para ser cobrado numa execução fiscal e depois que a execução fiscal distribuída, vai ter um despacho do juiz ordenando a citação. Nós vamos ver que isso aí é uma situação um pouco controvertida, que hoje é definida pela STJ, mas por uma questão de prova, principalmente questão de primeira etapa de OAB, a questão a ser marcada, o que interrompe o prazo prescricional é o despacho do juiz para ordenar a citação e execução fiscal. Basicamente é isso. Você tem ainda outras hipóteses. Você tem ainda o protesto judicial, que seria uma ação de procedimento especial que tinha no CPC antigo, e qualquer ato judicial que constitui mora o devedor. Aqui seria alguma manifestação em que ficasse configurado a uma hipótese de interromper ou de ciência do contribuinte sobre o crédito tributário pendente de pagamento. Basicamente é isso. E o inciso 4 seria ainda qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. Aqui, sem dúvida nenhuma, você depende de uma espontaneidade do devedor que se manifesta e fala que é devedor do crédito tributário. Então, por exemplo, é um caso de um parcelamento, né? Ele tem crédito tributário em aberto e comparece para parcelar o crédito tributário. Ali ele interrompe o prazo prescricional porque ele confessa que é devedor do crédito tributário. Basicamente é isso que nós temos como hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Muita atenção para a hipótese do despacho do juiz, sem dúvida nenhuma. Muita atenção para a hipótese de despacho do juiz, que sem dúvida nenhuma é a grande situação que incorre na interrupção do prazo prescricional. Tá, ok? Aqui eu trouxe um trecho de um RESP, de um recurso especial do STJ, que ele basicamente menciona sobre a aplicação do Código de Processo Civil, que estabelece que a interrupção da prescrição pela citação retroage à data de propositura da ação. Que na seara tributária, após as alterações promovidas pela lei complementar, conduz ao entendimento que o marco interruptivo retroage à data de juizamento do feito executivo. Então, muito cuidado com isso. Hoje o entendimento do STJ diz que se distribuída uma ação, por exemplo, no ano de 2020, e o despacho só vem a ocorrer em 2021, o que interrompe o prazo prescricional é a distribuição da ação. Então, vai retroagir à data de 2020. Então, numa possível divergência entre se ocorreu a prescrição ou não em 2021, qualquer data que seja, ou 2020, o entendimento do STJ é que retroage a data da distribuição. E aqui volta naquela máxima do Código de Processo Civil, que quando você distribui uma ação, você compreende ali que você tem um CITES, registre-se, falando assim, intime-se, que era aquela situação bem tradicional do ensino básico do Código de Processo Civil, e ali compreende-se que você sempre interrompe o prazo prescricional. Então, o contribuinte não pode alegar que se o judiciário demorou 1, 2 anos para despachar, porque evidentemente aquele despacho que vai ocorrer ali, depois ele vai retroagir a data da distribuição. Esse é hoje o entendimento pacífico do STJ, tanto em matéria civil, evidentemente, mas também em tributário. Tá ok? E por fim, o prazo de prescrição intercorrido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado.
Aqui numa hipótese que o contribuinte interrompeu o prazo prescricional, porque ele confessou o crédito tributário pelo parcelamento, e a partir dali, quando ele é excluído desse programa de parcelamento, recomeça a fluir o prazo prescricional como se fosse um novo prazo prescricional, né? A contagem integral do prazo prescricional. Então, você não vai fluir apenas aqueles 2 anos restantes ou 3 anos restantes. Então, você começa os 5 anos novamente e ali você tem um crédito tributário que, pela exclusão do parcelamento, é um crédito tributário confessado, né? É um crédito tributário, um saldo remanescente de parcelamento. Tá ok? Então, muito cuidado também com essa súmula 248 do STJ. E aí tem alguns temas anexos aí, conexos aí, que depois eu vou conversar com vocês em outras aulas, que é sobre prescrição por redirecionamento da execução fiscal e prescrição intercorrente, que serão expostos em tópicos próprios. Vou gravar vídeo sobre isso, são assuntos interessantes que demandam um estudo apropriado sobre isso. Tá ok? No mais, espero que tenha gostado da aula aí. Vamos dando continuidade a esse semestre, um semestre difícil, né? Estamos em março de 2020. Eu brinco que daqui a alguns anos, talvez nós não podemos esquecer, tem até aqui, ó, o álcool aqui, ó, registrando esse momento, né? Que nós estamos vivendo. Falou assim, o álcool ostentação, que é muito representativo do drama que nós temos vivido em março desse 2020, talvez nunca vivido nessa geração. E, enfim, nós estamos aqui tentando aproveitar o tempo e espero que tenha sido útil para vocês aí que estão assistindo, tá ok? No mais, quem já foram meus alunos em aula presencial sabe que eu repito o mantra. Todo mundo fala, o direito tributário é difícil. Eu repito e eu falo, repita comigo, direito tributário é fácil. Se você falar isso 1000 vezes, acredito que você vai começar a mudar o seu pensamento, ok? Tchau para vocês, muito obrigado, um abração.